18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, são 18 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Vamos juntos, hein? Começa agora o programa 18 horas. Hoje, terça-feira, dia 24 de março de 2020. Juntos no melhor Mix de Manaus, Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares até às 7 da noite. Tudo bem, Karime? Hoje, terça-feira, tudo tranquilo, né? Tudo ótimo e maravilhoso, Carlão. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite. Tá tudo tranquilo, Carlão? Vambora. Vamos seguindo. Seguindo em frente, Cid Soares. Sidão. Até agora não responderam minha pergunta. Tem Uber na rua ainda? Como é que tá isso aí? Claro que tem. Táxis, como é que tá? Tem Uber. Tem? Tá tudo certinho? Tem um abraço ônibus. Um abraço pra toda essa turma aí que continua na linha de frente, né? Transportando as pessoas que precisam. Fundamental, né? Fundamental, lógico, Exato. Nesse momento aí. Todos hoje, né? Isso. Outro, hoje você entra no Uber, hoje tá, né? Até o tucupi de álcool. Né? Até o Tem também a galera do motoboy, né? Delivery pessoal. tá bombando. Nessa época que a gente não pode ir nos restaurantes para participar aí de um rodízio, eles estão entregando Levam em casa. Exatamente. Isso é muito legal, né? Olha, eu vou aqui Joga aproveitar. por cima do muro, assim. Joga por cima do Vou muro. até ler uma publicação minha de hoje, olha. Eu queria deixar aqui um abraço especial a todos os profissionais da área de saúde, né? Que estão realmente na linha de frente combatendo a pandemia. Aos jornalistas sérios, aqueles sérios que propagam informações de qualidade baseadas em relatórios oficiais. Aos amigos da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros. Esses são incansáveis, proativos e sempre determinados a salvar vidas. Enfim, a todos os homens e mulheres aí livres de bons costumes, né? Que estão envolvidos, direta ou indiretamente, nesta ação de nível mundial. E por último, e não menos importante, a você que está em casa seguindo aí a essas regras que foram colocadas pra gente seguir de fato, né? Manter em casa e mantendo toda a nossa família saudável. Você publicou nas suas redes sociais, é isso, Cid Soares? Eu já repliquei, foi aqui. Então é isso. Boa noite, Paulo Castro, tudo bem? Como é que estamos hoje? Boa noite, Carlão, Karime, Cid. Só pra complementar aqui o Cid, o pessoal da limpeza pública. Sim. Exatamente. Dá pra fazer um trabalho aí. Esse abraço é extenso a todos eles, né? Todos Limpeza eles aí. pública, toda essa Um abraço. turma. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Aquelas profissões essenciais que não podem parar, podem ser reduzidas, né? Pra gente Padeiros, açougueiros. Que nem nós fazemos aqui na Mix, né? Uma parte da turma em home office, né? Karime Leão, e a outra aqui trabalhando. 70% da equipe da Mix tá home office. E às vezes a gente nem chega, né? Agora eu vou falar uma coisa pra Tudo vocês. bem. Eu nunca tinha visto um povo tão criativo com esse brasileiro, Biel. O que esse pessoal tá fazendo em casa agora é criar piada, velho. E as brincadeiras são muito legais, né? São. Mímica, dedanha, aquele outro stop. Tem que fazer mesmo. Tá muito legal. Tá bom. E os memes, né? Claro. Vamos continuar que tá bom. Eu gosto. Muito bem, então, 6 horas e 3 minutos em Manaus. Boa noite pra você nesta terça-feira, hein? Vamos juntos mais uma vez com você aqui em 100,7 no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas. Mix. Bom, vamos começar o programa de hoje com algumas, né, boas notícias nesse momento aí em que o planeta enfrenta, né, essa crise de pandemia aí do coronavírus. A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou nesta terça-feira a cura do primeiro caso confirmado de coronavírus no Amazonas. É a mulher de 39 anos, aquela que saiu de Londres, na Inglaterra, e chegou a Manaus no dia 11 deste mês. Exato, Carlão. E conforme a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto, o biólogo Sérgio Luiz Bessa, de 55 anos, diretor da Fiocruz, paciente reconhecido pelo órgão como sendo o segundo caso confirmado da doença no estado, também caminha para a cura. O Bessa chegou da Espanha no dia 15 desse mês e foi para o isolamento. Depois ele fez o teste na Fiocruz, confirmando a contaminação. A instituição comunicou o resultado à Fundação, que realizou um novo teste de laboratório credenciado para processar oficialmente os casos da doença aqui no Amazonas. Pois é, e na economia os indicadores mostram recuperação, com a possibilidade do governo do estado dos Estados Unidos aí, injetar 2 trilhões de dólares na economia para enfrentar a crise provocada pela doença. A Bolsa de Valores brasileira subiu 12% em apenas um dia e fechou em alta de 9,66%. E a cotação do dólar caiu para R$ 5,08. E não foi só isso não, olha.
dona Karine. A Petrobras anunciou nesta terça-feira novo recorde no preço da gasolina e dessa vez a redução é de 15%. O preço do diesel não vai ser alterado, né? O ajuste no preço é uma reação à redução das cotações internacionais do petróleo no meio da pandemia do novo coronavírus. Bom, e este é o 8º corte no preço da gasolina em 2020, o terceiro em um período de 12 dias. No ano, o preço de venda do combustível nas refinarias da estatal acumula queda de 40%. O diesel, que teve 7 cortes, já caiu 29%. Pois é, prestem atenção, o preço da gasolina caiu 40% nas refinarias só este ano, né? E não foi repassado para o consumidor. Só uma beirinha só que foi. Não, nem foi, oficialmente. Caiu para 59, estava 4,69, eu em alguns postos está 4,59. Mas aí, Carlão, eles praticam esse preço dizendo que é promoção. Dizendo que é promoção, não é o preço habitual. Não é repasse, né, cara? Só para enrolar mesmo. Mas enrolation, embromation. Isso é safadeza mesmo. Bom, a redução foi em poucos centavos, né? E só em alguns postos, né? Não é justo e muito menos legal as distribuidoras aí, os donos de postos, né, se apropriarem dessas reduções e não repassarem para o consumidor. Isso é ilegal, meu. Nós estamos em estado de calamidade pública, não é isso? Sim. Com a economia em declínio, o emprego de milhares de pessoas ameaçados. Isso, com certeza, não é justo. As autoridades deveriam agir e impedir esse ato vergonhoso aí. Tem gente ficando ainda mais rico à custa da população que continua pagando sempre a população, pagando caro pelo combustível e pagando a conta, né? Sempre a corda vai quebrar lá, né? Cadê as nossas autoridades que não agem, né? Nesse caso aí, nessa situação complicada? Pois é, Carlão. Agora tem uma outra notícia bacana aqui, tá? Da Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela suspendeu por 90 dias a possibilidade de cortes no fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência do consumidor por conta também da pandemia. A medida vale para distribuidoras de eletricidade de todo o país. A decisão foi tomada depois que alguns estados começaram a levantar a possibilidade de adotar a medida de forma unilateral. Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a resolução aprovada na reunião desta terça-feira uniformiza o entendimento sobre o assunto e pode ser estendida após o fim do prazo inicial, né? Então, vamos ficar atentos, não é, consumidores, para esta nova determinação. 18 horas. Bom, e subiu para 47 o número de casos de coronavírus confirmados no Amazonas nesta terça-feira, um aumento de 46,8% em relação aos números divulgados no dia anterior. São 45 casos na capital e agora 2 em Parintins. 5 pacientes estão internados, sendo 2 no Hospital Delfim Aziz, que estão usando respiradores mecânicos, e 3 em unidades de saúde privadas. As idades dos pacientes internados variam de 39 a 88 anos. Bom, os novos números do Covid-19 foram divulgados no início da tarde de hoje pela presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Rosemary Pinto. A reportagem é de Nathalie Moraes. Nathalie Moraes tem mais detalhes. Dos 47 casos confirmados no novo coronavírus no Amazonas, 2 foram registrados no município de Parintins. Segundo informações da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas, Rosemary Pinto. Os 2 pacientes foram transferidos para Manaus e um deles está internado no Hospital Delfim Aziz e respira por ventilação mecânica em uma unidade de terapia intensiva. Os dados foram atualizados na tarde de hoje durante a entrevista coletiva online. Dessa vez, o secretário de Saúde aqui do Amazonas, Rodrigo Tobias, não participou da live porque está em isolamento social por apresentar sintomas de síndrome respiratória aguda grave. Quem participou da live junto à diretora da FVS foi Daiane Merril, ela que é secretária executiva de Ações de Saúde do Amazonas. Vamos conferir o que disseram as autoridades de saúde. Nós temos um aumento de 15 casos em relação a ontem. Estamos com 47 casos confirmados, 15 casos em investigação e 5 casos internados. Desses 2, os 2 do Delfina permanecem e nós temos 3 outros casos na rede privada
que apresentam um quadro de estabilidade, né? Estão em área ambiente, não tem ninguém na UTI, não tem ninguém entubado, enfim, são casos que estão sendo observados, mas que estão em situação de saúde adequada. Desses casos, a idade deles variam entre 39 e 43 anos e nós temos um outro paciente de 88 anos, que também, embora esteja internado para observação, tem um quadro de saúde estável. Dos 47 casos, 45 são casos de Manaus e 2 são casos de Parintins. Ainda sobre aspectos relacionados à vigilância, ontem a Anvisa emitiu uma RDC liberando para os estados e o Distrito Federal a responsabilidade de regular o tráfego de passageiros em estradas, em rodovias interestaduais e intermunicipais. Portanto, a FVS, através do seu Departamento de Vigilância Sanitária, está emitindo uma portaria suspendendo o tráfego de passageiros nas BRs 174 e 319 e também em todas as rodovias estaduais. Além disso, nós temos, por ordem judicial, a suspensão de todo o transporte fluvial de passageiros. Com isso, então, estamos tomando medidas pertinentes, necessárias para manter o isolamento domiciliar das pessoas, para evitar a circulação de pessoas e aglomeração, no intuito de conter o máximo possível a transmissão do vírus. A secretária executiva de Ações de Saúde, Daiane Merrill, falou um pouco mais sobre a situação dos pacientes que estão nas unidades de terapia intensiva. Do ponto de vista da assistência, nós temos hoje, de fato, 2 pacientes em acompanhamento nas nossas unidades do estado. Esses 2 pacientes encontram-se na unidade de terapia intensiva, em ventilação mecânica, porém estáveis e em acompanhamento regular. O quadro tem evoluído bem. Eles entraram com o protocolo medicamentoso preconizado pela Fundação de Medicina Tropical junto à FVS e à Suzam, e nós estamos aí acompanhando toda a estratégia do acompanhamento clínico desses pacientes e do uso do hidróxido de cloroquina. Durante a coletiva online, as autoridades de saúde reforçaram os pedidos para que a população permaneça em casa, principalmente por conta do crescimento do número de casos de pessoas infectadas com o novo vírus. Nós ainda estamos vendo muitos carros pelas ruas, ainda estamos vendo várias pessoas trafegando, e aí nós temos vontade de parar essas pessoas ou de usar um megafone e mandá-las para casa. Então, por favor, fiquem em casa. Quem puder, fique em casa. Existem as exceções, existem aqueles profissionais que precisam trabalhar, não é? Nós não podemos parar as padarias, os supermercados, as drogarias, algumas áreas sensíveis do distrito industrial, mas os decretos a gente reconhece que foram medidas duras, difíceis, mas o objetivo é prevenir que nós tenhamos muitos casos graves e muitos óbitos. Então, a sua forma de colaborar conosco é ficando em casa, evitando circular. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, muito bem, você então ouviu aí, né, querido ouvinte, vocês ouviram o que falou aí a presidente, né, da Fundação Vigilância em Saúde do Amazonas, a Rosemary Pinho. Fiquem em casa, né, ela comentou aí, Karine, Cid, Paulo Castro, que ela vê, eu também vejo muitas pessoas ainda circulando, né, inclusive em grupos, né. Eu comentei isso ontem. Em bandos nas ruas. A gente tá falando, né, não se sabe o que faz, né. Hoje eu passei na Feira da Paner de carro, fui dar uma verificada como é que tava a coisa no centro. E, de fato, os trabalhadores não pararam, as pessoas continuam indo às compras, né?
Eu deveria ter parado, né? Mas vamos, enfim. Então, e está sendo observado aí o aumento, né, no número dos casos aí, mas o momento é de serenidade e também manter aí o pensamento positivo, né? Tudo ficará mais leve se todos cumprirem a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é o quê? Ficar em casa, né? Não tem outro jeito, né, de controlar o avanço da doença. E o importante no momento é controlar esse avanço aí para que o caos, né, diminua, não seja tão intenso como é a previsão. Então, bora ficar em casa e descobrir aí, ou redescobrir, né, o lado bom disso. Eu, por exemplo, toco violão, essas coisas. Que bacana, exatamente, Carlão. Vamos lembrar, né, de como é que é bom nos dedicarmos às coisas mais simples, né, as coisas mais corriqueiras. Faça isso em casa, por favor. Cante em casa, amor. Também não vou cantar aqui não, né? Amor de Deus. Pois é, a gente tem que lembrar disso, como é bom ficar em casa, como a gente precisa dar atenção novamente a essas coisas simples, as coisas corriqueiras, que a gente não dá mais tanta importância. Como, por exemplo, uma refeição em família. Né? A gente corre tanto, né? Quando foi a última vez que tomou um café da manhã demorado, né? Na mesa, exato, com a conversando, né? Sabe jogar a conversa fora, entendeu? Ouvir as pessoas, né? Dar atenção pro próximo, mas dar atenção de verdade, querer realmente saber, né, como é que ele está. Isso me faz lembrar o seguinte, né? Todo mundo tava reclamando um tempo desse aí, que eu tô cansado, que eu trabalho muito, que não sei o que. Tá em casa agora, velho. Vai reclamar do quê? Tá em casa. Você tem a oportunidade, né? Que nem aqueles memes, né? Salvar o mundo ficando em casa, olha aí que boa. Então, cara, olha que maravilha. E um detalhe, né? A Karime já falou aí das refeições que você pode fazer junto, bater aquele papo, colocar a conversa em dia. Um detalhe, seja criativo também, né? Dá pra criar um monte de situações aí, dá pra limpar quarto, dá pra fazer... Isso eu falei ontem. Vamos arrumar armário. Pode arrumar armário. Dá licença, eu vou arrumar quarto, tal, que eu não faço. Organizar livro. Colocar também, né? A leitura em dia. Quantos isso livros? Olha lá, isso aí é bom. Aí a leitura, o negócio é comigo. Né? Isso é bom. Eu ia falar de uma bobagem, mas deixa pra lá. Pode falar. Me lembra, tá? HQ ele falou aqui pra mim. Dá atenção para as pessoas também, né, pra essas crianças aqui, né? Então, enxergar o próximo, né? Quanto tempo que a gente não conseguia conversar com as pessoas que vivem com a gente de fato? O Carlão descobriu que ele tinha filho. Mas enfim, há quanto tempo a gente não conseguia parar também para fazer as coisinhas mais simples de casa? Justamente pela falta do tempo. Agora a gente tem a oportunidade realmente para desfrutar de coisas simples e corriqueiras em casa, junto com os familiares, os bichinhos de estimação para quem tem, né? Muito Você tem gato, não é isso? Eu tenho gato, tenho cachorro e tenho planta também. Adoro ficar com as minhas plantas. Meu jardim tá bonitinho. Nossa tá? Senhora, é uma figura, cara. É uma senhora completa. Tem gato, cachorro e planta, né? Tá certo. Vamos lá. Louca, velha, louca dos gatos. Isso. Bom, aproveitar e assim, pois é, vamos aproveitar. E sabe, assim como o planeta deu uma espécie de tempo, ele deu uma pausa, né? A gente também precisa parar, né? Vamos aproveitar esse momento para repensar prioridades, repensar valores, vamos repensar a forma que estamos vivendo. E a gente está sempre correndo, estressado, sem tempo para nada. Será que vale? Vamos repensar. É uma pausa que a gente pode, né, parar para refletir isso também, né? Bora, concordo, Karime. Acho que é um momento aí de introspecção, né? Ficar na sua ali, na boa, fazer uma autoavaliação. A gente se perguntar como estamos vivendo, quais as nossas prioridades, questionar se realmente, né, as prioridades são válidas. É um momento aí de aproveitar de alguma forma, né? Digo mais, seu Carlão. Manda. Será que nós estamos dando atenção mesmo pra gente? Eu digo como ser humano, né? Com pessoas, independente de religião, de cultura, refletir sobre tudo isso, reorganizar as nossas prioridades, sabe? Repensar o que a gente vai fazer depois que passar o coronavírus. Meu irmão, eu queria aqui dar os parabéns por uma ideia que já apareceu aí na internet. Tem um pagodeiro, que eu falo o nome logo em seguida, que está programando uma festa sem tempo pra acabar, só vai ter hora pra começar. Quando terminar a quarentena. Quando terminar a quarentena. Boa. Vai juntar entrada franca, eu vou divulgar isso aqui. Se ele confirmar, eu divulgo. Tá certo? Então vamos seguindo, né? E também dando essa oportunidade a nossas famílias de nos verem mais um pouco também. Exatamente. A gente pode aproveitar essa pausa para crescermos como gente, para evoluir no quesito de humanidade, para sermos pessoas melhores. Melhores mesmo, melhor para a gente, para o próximo e assim, com certeza, seremos seres humanos melhores para o mundo, né? Verdade. O mundo está precisando de seres humanos Exato. bacanas, né? Vamos aproveitar para assistir um bom filme, colocar a leitura em dia, jogar videogame, enfim, fazer uma comida caprichada, né? Ou aprender a cozinhar, no meu caso. Tem tanta coisa boa para fazer.
fazer, não é, gente? O importante é ter pensamento positivo, fé, e seguir isso tudo vai passar. Exatamente. 6h19. 18 horas. Olha aí, os profissionais de saúde do Amazonas lançam campanha na internet pedindo doação de equipamentos de proteção individual, que são aí os EPIs. Eles se sentem desprotegidos nos cuidados com pacientes com infecções e sintomas do coronavírus. A reportagem é de Odineia Araújo. Enquanto praticamente todo mundo está em casa, eles estão na linha de frente no combate ao coronavírus. E como se vê com frequência na internet, são os que vão ficar até o fim. Mas aqui no Amazonas, os trabalhadores da área de saúde estão com medo de serem contaminados devido à ausência ou à qualidade da segurança dos chamados EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Com medo de adoecerem, os profissionais da área estão fazendo uma campanha nas redes sociais pedindo doação de EPIs, como relatam profissionais que não vamos identificar e cuja voz modificamos eletronicamente para não serem penalizados. Gostaria de pedir a doação de máscaras, de EPIs, de avental, de gorro, propé, tudo que possa nos proteger. Gostaria muito da ajuda de todos vocês, empresários, pessoas que possam nos ajudar, porque estamos vivendo um caos dentro dos hospitais, estamos sem EPIs, recebendo pacientes com suspeitas e sem nos proteger. De acordo com os trabalhadores, a equipe de limpeza das unidades de saúde também tem sido negligenciada. As meninas da limpeza, que tem um risco enorme de contaminação, não tem EPIs, não tem material para essas meninas que trabalham ali com força, com fé. Estamos dentro de um hospital recebendo todo tipo de pacientes, não vamos recuar, vamos ficar até o fim, porque fizemos um juramento e esse juramento será cumprido, nem que isso custe as nossas vidas. A preocupação com a proteção dos trabalhadores da saúde também foi manifestada pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas, que através de documento pediu às secretarias de saúde do estado e do município a providência, entre outras, de máscaras N95, que são mais resistentes. O governo do estado diz que todas as unidades de saúde do estado estão abastecidas com EPIs. Já os profissionais da saúde dizem que, para se sentirem mais seguros, estão comprando os equipamentos, mas nem todos podem fazer isso, até porque os enfermeiros terceirizados estão desde outubro sem receber. Aí tem que se arriscar com o mínimo de proteção. Todos os hospitais estão necessitados desses EPIs e temos que comprar nossos EPIs para cuidar da população. Governador, olhe para isso, observe, vá lá no hospital, veja como nós estamos com máscaras, com gorros, com aventais de péssima qualidade. Governador, vá nos hospitais, não tenha medo não, coloque um EPI bom, uma máscara boa e vá lá verificar a situação. Verifique pessoalmente, governador, o que os profissionais de enfermagem estão passando. As doações de EPIs podem ser feitas nos hospitais 28 de agosto e João Lúcio, em nome dos trabalhadores da saúde. De acordo com a Associação Médica Brasileira, desde a quinta-feira da semana passada, mais de 1.500 denúncias sobre falta de EPIs foram feitas em todo o país. O estado de São Paulo lidera o ranking de denúncias. Volto com vocês. 18 horas. Bom, são 6h24 em Manaus. Boa noite para você em 100,7 no melhor mix do Brasil. Estamos juntos em 18 horas, a informação para você até às 7 da noite. Olha só, 15 semanas depois de ter sido lançada, Adoro You, né, de Fine Line, o segundo álbum solo de Harry Styles, finalmente chegou
ao top 10 norte-americano. Em 7 dias o single subiu 9 posições, indo da 16ª posição para a 7ª. Esta é a segunda música de Harry Styles que fica entre as 10 mais. Pois é, mas o Hot 100 continua a ser dominado por The Box de Rudy Rich, que já está há 11 semanas no primeiro lugar. Mas vamos agora abrir a playlist de hoje do 18 horas com Harry Styles, Adore You. Playlist 18 horas. 6 horas e 28 minutos, o melhor mix do Brasil, Harry Styles, Adore You, foi a primeira, hein, da playlist de hoje aqui em 100,7 no 18 horas. Agora são 6h28, Cid Soares, chame a garota do tempo. Boa noite, garota do tempo. Você está pronta para falar de chuvas, raios e tempestades? Boa noite. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, à noite, é claro, pancadas de chuva durante a madrugada. A mínima chega a 23 graus e a máxima não deve passar aí dos 28 graus, portanto, uma noite fresquinha aí pra gente. A possibilidade de chuvas é de 90% e a umidade relativa do ar chega a 94%. Eu lembro que da última vez que ela falou isso, você viu o que aconteceu, né? Alagou a cidade. Cara, gente. Sério. 18 horas. Agora 6 horas e 29 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Política. E está aumentando a pressão para que os políticos deem sua parcela de contribuição e reduzam seus salários e benefícios. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, cogitou a diminuição dos salários dos parlamentares do Congresso e até dos servidores dos outros poderes para economizar dinheiro e destinar aí os valores para combater o coronavírus. Boa medida, né? Outra medida mencionada aí por Maia foi que o presidente Jair Bolsonaro pode utilizar verbas do fundo partidário e do fundo eleitoral como fonte de renda para recursos contra essa doença. Essa eu pago pra ver. Olha, estão cobrando o sacrifício do trabalhador, do empresário, e até agora pouco se falou em cortar mesmo os benefícios e os ganhos dos políticos. Tudo ficaria realmente muito mais fácil para os profissionais de saúde se grande parte do fundo eleitoral ou partidário, que podem representar nada menos aí que 2 bilhões e 500 milhões de reais, fosse usado na compra de equipamentos, instalação de novas UTIs, em outras ações de combate contra essa pandemia. É dinheiro suficiente para melhorar e muito a nossa qualidade de vida nos hospitais brasileiros. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e ainda falando aí de saúde, aqui no Amazonas estão suspensas as vacinas de rotina até o próximo mês. A medida é justamente para evitar aquelas famosas aglomerações nos postos de saúde. Exatamente, mas atenção, a campanha de vacinação contra a gripe e a vacina contra o sarampo, que no momento tem 4 casos da doença confirmados aqui no estado, estão mantidas, viu? Agora quem nos traz os detalhes é a repórter Júlia Gomes. Quem precisa atualizar a caderneta de vacina do filho, por exemplo, vai ter que esperar. As vacinas de rotina estão suspensas até o dia 16 de abril aqui no Amazonas. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, que é responsável pela distribuição das vacinas na capital e no interior, a suspensão foi uma recomendação do Ministério da Saúde, justamente para evitar a disseminação do novo coronavírus. No Amazonas estão mantidas a campanha de vacinação contra a gripe e a vacinação contra o sarampo para pessoas com até 59 anos de idade. A medida é justamente para evitar o aumento da circulação ativa do vírus do sarampo, que no momento tem 4 casos da doença confirmados no estado, como explica Isabel Nascimento, coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Fundação de Vigilância em Saúde. A vacinação de rotina, ela está cancelada em todo o país. Aqui no nosso estado, nós iremos continuar com a vacinação contra o sarampo até os 59 anos. Quem tiver nessa faixa etária, que não tomou a vacina,
Nesse momento, procure as unidades de saúde para fazê-lo, porque o nosso estado continua com circulação viral. Nós temos 4 casos de pacientes com sarampo. De acordo com Isabel Nascimento, o esquema de vacinação deve ser gerenciado pelas equipes de saúde de todo o estado para evitar aglomerações de pessoas nos postos de saúde. Vale lembrar que em Manaus, os idosos serão vacinados contra a gripe em casa, por serem as pessoas que mais vêm apresentando complicações devido ao Covid-19. Júlia Gomes para o 18 horas. Mix. Em tempo de pandemia do coronavírus, a recomendação é ficar em casa, certo? Pois é, isso todo mundo já sabe. E para minimizar o impacto econômico de produtores locais e pequenos empreendedores, os feirantes da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas passaram a oferecer serviço de pronta entrega e delivery aqui em Manaus. Pois exatamente. O presidente da entidade, Flávio Antônio Filho, ele explica que como a realização das feiras na capital e no interior está suspensa por causa do coronavírus, essa é uma medida que pode ajudar todo mundo neste período de quarentena. Vamos conferir o que ele disse. O produtor consegue estar diminuindo a aglomeração de pessoas, mas ainda assim, seguindo as recomendações, com o uso de EPI, está levando esse produto, esses pedidos até a casa dos clientes. E aí a gente consegue manter o abastecimento, consegue manter a economia de certa forma funcionando, né, para essas pessoas que dependem, né, que são autônomos e que produzem os produtos agrícolas e que tem um período de prateleira curto, né, tem uma perecibilidade muito alta e por isso tem que ter vazão, tem que ter um escoamento contínuo, semanal. Bom, e a lista completa de produtos você confere no site do 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo Mix 18 Horas. Carlão, e no site, só para lembrar aqui, você vai ter a lista de produtos e o telefone e o nome das pessoas, por exemplo. Se você quiser hortifruti, se você quiser cereais, enfim, dependendo do produto que você queira, tem lá a lista do telefone, né, e dos produtos para você pedir em casa. Está no 18horas.com.br. Exatamente. Todos os detalhes. Todos os detalhes. Site de notícias da Mix Manaus. E a Assembleia Legislativa do Amazonas realizou hoje a primeira sessão virtual da história e teve presença de quase total, viu? Vamos conferir na reportagem de Azaf Augusto amanhã, que ele vai trazer todos os detalhes pra gente. Porque na outra ponta, a Câmara Municipal de Manaus suspendeu por completo as suas atividades. E o repórter Azaf Augusto, aí sim, ele vai nos dar mais detalhes sobre o assunto. A mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus decidiu suspender totalmente as atividades da Casa Legislativa. Antes, o presidente Joelson Silva havia determinado apenas a restrição ao público, mas agora ficarão funcionando apenas em caráter emergencial o Departamento de Saúde e de Assistência Social, caso algum vereador tenha necessidade. Procurado, o presidente da Câmara Municipal não se pronunciou sobre a falta de votações, já que o parlamento vai estar fechado, o que pode prejudicar alguma medida que o executivo queira tomar com o aval dos parlamentares para o combate ao coronavírus. O ato da mesa diretora foi publicado no Diário Eletrônico da Câmara. Também foi publicado um outro ato em que a direção da CMM estabeleceu que as atividades dos servidores da verba de gabinete podem ser executadas de suas dependências, de forma remota, sob a denominação de teletrabalho, mas cada vereador poderá fazer as definições com sua equipe. Azaf Augusto, para 18 horas. Agora sim, vamos conferir, né, a sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas, que realizou a primeira sessão virtual, e Azaf Augusto volta e conta pra gente como é que aconteceu essa sessão. Os deputados estaduais realizaram hoje a primeira sessão virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas. A reunião durou cerca de 1 hora e 40 minutos. Apenas o deputado Belarmino Nunes não participou. E a sessão foi interrompida por conta do apagão de energia que aconteceu na cidade inteira. A sessão virtual iniciou com mais de 1 hora de atraso por conta de falhas técnicas. Mas na reunião, os parlamentares discutiram algumas medidas para este período de pandemia do coronavírus. O deputado Wilker Barreto pediu que o governo suspenda todos os gastos que não tenham relação alguma com o combate ao coronavírus.
Um apelo que eu faço ao governo: cesse todos os gastos que não sejam voltados para o enfrentamento do coronavírus. Então é um apelo que eu faço ao governo, porque é uma incoerência licitar cultura salvo que não seja para enfrentamento. O deputado Álvaro Campelo fez uma denúncia, afirmando que os trabalhadores do transporte público de Manaus estão em risco. Não estão tendo o tratamento devido por parte da empresa, o álcool em gel não está sendo fornecido, as máscaras não estão sendo fornecidas. Isso, sem dúvida, é uma grande preocupação, porque, apesar da redução de usuários do transporte, nós ainda temos muitas pessoas que estão utilizando e podem ser vetores da transmissão do coronavírus. O deputado João Luiz apresentou um projeto de lei que suspende a interrupção de serviços essenciais por conta de falta de pagamento neste período de pandemia. Fica vedada a interrupção de serviços essenciais por falta de pagamentos pelas concessionárias de serviços públicos, como também que fica suspensa a incidência de multas e juros por atraso de pagamento das faturas de serviços públicos concedidos enquanto perdurar o plano de contingência da Secretaria de Estado de Saúde. E o deputado Sinésio Campos apresentou uma proposta para que o valor integral das emendas dos deputados fossem realocadas diretamente para a saúde. A minha proposta, claro que com a chancela de todos, seria que a Suzane e a Cefaz pudessem liberar o mais rápido possível, né, as emendas parlamentares destinadas à saúde. A maioria dessas propostas vão ser votadas amanhã em regime de urgência. Azaf Augusto, para o 18 horas. Bom, Manaus, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo, hein? Olha só essa, hein? Tem o segundo apagão de energia elétrica em menos de 48 horas, gerando, é claro, desconforto e revolta dos consumidores. A empresa Amazonas Energia informou que o novo blackout, atingiu aí as cidades depois do desligamento do linhão de Tucuruí, no trecho entre Manaus e Silves. E moradores de bairros de todas as zonas de Manaus relataram que o serviço foi interrompido a partir aí das 11h55 da manhã, né? O finzinho da manhã. E a empresa anunciou que o sistema ia começar a ser tornado a partir de 1h da tarde. Daí foi aos poucos. Teve bairro que ficou 2, 3 horas sem luz. Enfim, aos poucos foi retomando, né, a energia. No último domingo, o apagão atingiu as mesmas cidades, ou seja, Manaus, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo. E por causa do blackout, aí também tem a outra empresa, né? A Águas de Manaus informou que a situação afetou o abastecimento em todas as áreas da cidade. Teve lugar que ficou sem água, mas teve lugar que até não sentiu aí essa falta de água, né? Mas comprometeu também o abastecimento de água em toda a cidade. Eu vou começar por onde eu moro. Ali no Parque 10, no Eldorado, faltou água, né? E eu queria só salientar um detalhezinho que ninguém pode esquecer. A falta de energia prejudica toda a escala, toda a organização e pensamento que se tem de manter as pessoas em casa. Home office. É lógico. Né? O serviço em casa basicamente é disso. A primeira coisa é pegar o beco de casa. E outra, senhoras, né, as idosas, as velhinhas que todo mundo quer manter em casa, ficam desesperadas, entram em pânico quando falta energia elétrica. Querem ir pra rua, querem ir na casa de um filho, querem ir pra qualquer lugar, não querem ficar mais em casa. Então é muito complicado. Eu acho que nessa hora não é uma questão de bom senso, é uma questão de organização. Paulo, o que você acha dessa situação toda? A empresa tem que ter responsabilidade com o consumidor, né? Tá faltando 2 apagões em 48 horas, é absurdo, é inaceitável. Nesse momento, que é pior. Escuta, né? Nesse momento a empresa ela participou lá de um contrato, de uma licitação, assinou um contrato dizendo que é capaz de abastecer um estado como o Amazonas de energia. O que a gente vê nesse tempo, ela é incapaz de fornecer energia, de fornecer luz, de fornecer energia a contento de um estado como o Amazonas. Pede para sair, desculpa. Mas assim, sim, porque há relatos de que as pessoas... Eu não consegui ligar para o 0800, a empresa não existia. Muitas pessoas estão querendo negociar ou tentar pagar dívidas, também não estão conseguindo. Porque liga para lá, quando consegue um atendimento por telefone, diz que o sistema está sendo atualizado. Então tá pior do que estava, cara. O sistema está sendo atualizado e a pessoa não consegue abrir um pedido para religar uma luz
para fazer um serviço básico, uma assistência básica para o consumidor. Então está incapaz de atender ao consumo, de atender a demanda. Ou melhora ou pede para sair. Só isso. 6h42. 18 horas. Muito bem, vamos de música agora em 100,7. No 18 horas, The Weeknd lançou na última sexta-feira, dia 20, o 4º álbum de estúdio da carreira, né? Que é o After Hours, que chega com 14 faixas, né? Esse disco aí, ele se mostra com potencial para fazer muito sucesso, já que tem canções, cançãozinha que já sai com aquele gostinho de hit, né? São singles muito bem trabalhados e também funciona como uma obra fechada, daquelas que você realmente pede para ouvir na íntegra. Então, a gente começa aí mostrando o que, o Karime Leão desse. Pois é, esse ritmo aí, ele é marcado pelo uso de sintetizadores, né, em primeiro plano, e esse novo trabalho do Weeknd pode atingir vários públicos. É a maior quantidade de gente vai gostar desse tipo aí de música, né? Mas vamos ouvir agora, na segunda do playlist do 18 horas de hoje, The Weeknd, Blind Lights. Playlist 18 horas. Muito bem, 6h46. Melhor mix do Brasil, a segunda da playlist The Weeknd, Blind Lights em 100,7. 18 horas. Entrevista do dia. E vamos conversar agora por telefone com o superintendente comercial do Banco do Brasil aqui no Amazonas, Lamarck Briz, que vai nos falar como está a rotina dos bancos com essa pandemia do coronavírus. Boa noite, superintendente. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como vai? Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Então, presidente, os bancos estão funcionando normalmente? Essa é uma pergunta que todo mundo faz pra gente. Olha só, nesse momento, todos nós estamos dedicados a conter o avanço do coronavírus, né? E nós precisamos utilizar todos os meios disponíveis para resolver tudo sem sair de casa e evitar o contato social. Desse sentido, a partir dessa semana, todos os gestores das nossas agências do Banco do Brasil, eles estão orientados a priorizar a abertura das salas de autoatendimento e, com isso, o abastecimento e o funcionamento de todos os terminais. Além disso, é importante ressaltar que o atendimento presencial passa a ser feito somente para os casos essenciais e de forma excepcional. Então, o que seria caso essencial? Serviços como desbloqueio de senha, desbloqueio de cartões, saques de benefícios sociais sem os cartões. Então, esses atendimentos são os essenciais. E aí, são exemplos, né? E esse atendimento ocorre das 10 às 14, de forma presencial. Tá certo. Mas é importante ressaltar também que nós estamos aí com todo o nosso suporte de atendimento dos canais digitais. Então, nós temos o Banco do Brasil pelo WhatsApp, nós temos o Banco do Brasil pela internet, no mobile, no aplicativo, né, nas redes sociais, enfim. Temos aí uma rede ampla de atendimento à disposição dos nossos clientes. Superintendente, os aposentados do INSS começam a ser pagos amanhã. Foi montado algum esquema especial para que não haja aglomeração e eles fiquem expostos à contaminação? Foi sim, isso é bacana a gente falar, porque realmente a partir de amanhã, né, ocorre o pagamento dos beneficiários do INSS e a maioria desse público é composto por pessoas que têm idade superior a 60 anos, né? Certo. O que exige uma atenção e um cuidado redobrado da nossa parte. Nesse sentido, a gente identificou algumas agências aqui do Banco do Brasil no estado do Amazonas, onde concentra, né, um fluxo maior de beneficiários, ou seja, eles escolhem aquela agência para receber o seu pagamento. Nesse sentido, essas agências onde a gente identificou o fluxo, eu até tenho a relação delas aqui, caso entenda necessário, a gente vai ter um horário ampliado de atendimento, ou seja, nós vamos abrir 1 hora antes, né, do que abriria para o público em geral. Então, nós já vamos ter funcionários apoiando ali no autoatendimento para dar esse atendimento ao aposentado. O senhor pode passar o nome das agências, por favor, superintendente? Aqui em Manaus, a gente vai ter esse atendimento diferenciado no bairro Jorge Teixeira, na Cidade Nova, lá em Campos Elíseos,
aqui no centro, na agência Rio Negro e na agência Manaus, que fica na Guilherme Moreira, na agência Praça 15 também e na Compensa, além dos municípios do interior de Tefé, Tabatinga e Manacapuru. Sobre o superintendente aposentado, a gente sabe que ele gosta, né, de acordar cedo e ir ao banco. Qual é a orientação aí que o senhor pode passar para evitar aglomerações nas agências bancárias? Pois é, isso é muito importante. É importante a gente ressaltar que o cartão do benefício do INSS, ele faz compras, né? Não é preciso ter o dinheiro na mão para o aposentado comprar. Então, basta usar a função débito do cartão nos estabelecimentos com a mesma senha que ele usa para fazer o saque. Então, ao ir no supermercado, na farmácia, né, ele pode passar o cartãozinho lá que o saque sai direto do benefício e vai para a conta do estabelecimento comercial. Então, não precisa ir na agência sacar o dinheiro. E também aqueles aposentados que têm um pouco maior de facilidade com a internet, eles podem utilizar o aplicativo do BB no celular, na internet, usar outros meios de pagamento, como também cartão de débito e de crédito, né? E também é importante ressaltar que, em caso de necessidade, tem outros terminais, como Banco 24 Horas, que pode auxiliar nesse processo, correspondentes bancários perto da residência, né? E se tiver mesmo que ir até a agência, evitar aqueles horários com grande fluxo, né? E manter a distância mínima de 2 metros da outra pessoa. Tá ok? Oi. Pode concluir, perdão. Só mais uma última informação importante. Nesse momento, o INSS prorrogou a prova de vida. Então, quem estava previsto fazer prova de vida pode deixar para depois. O INSS não vai bloquear os benefícios daqueles beneficiários que não realizarem a prova de vida nos próximos 120 dias. Então, nesse período, não precisa ir na agência para essa finalidade, porque a gente não está fazendo a prova de vida. Muito importante isso, muito importante todas as informações que o senhor passou para a gente. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o superintendente comercial do Banco do Brasil aqui no Amazonas, Lamarck Bris. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tudo bem, agora são 6 horas e 53 minutos em Manaus. Mix. Oi, várias fábricas do Polo Industrial de Manaus suspenderam as atividades por conta dessa pandemia. Perdão? Entre elas estão a Moto Honda, a maior empregadora do distrito, e também a Samsung Caribe Leão. Pois é, Carlão, olha só, importante, né? E o Sindicato dos Metalúrgicos, né? Ele disse que já são mais de 10 mil trabalhadores que vão ter que ficar em casa até que as indústrias avaliem o progresso da epidemia aqui no estado. Bom, e a partir de hoje está valendo o decreto do governador Wilson Lima que determina o fechamento de todos, eu disse todos os estabelecimentos comerciais do estado, com exceção daqueles que trabalham com alimentos, com padarias, açougues, supermercados, mercadinhos e drogarias. Com isso, mais de 300 mil trabalhadores que atuam no comércio e nas empresas de serviço passam a ficar em quarentena domiciliar. Muito bem, 6 horas e 54 minutos. 18 horas. Muito bem, vamos com mais uma da playlist em 100,7, a Dua Lipa, né? Foi forçada a antecipar a data de lançamento do novo álbum Future Nostalgia, né? Para este mês. Carlão, dona Dua Lipa, né? A cantora fez ontem pela manhã uma live, né, com fãs na internet, anunciou que o novo segundo trabalho de estúdio vai ser lançado nessa próxima sexta-feira, no dia 27. O disco seria lançado apenas na primeira semana de abril. E durante a conversa com os fãs, Dua Lipa não conteve as lágrimas, anunciando a decisão que aconteceu por conta do vazamento completo do disco da internet. Mas vamos lá, a terceira, encerrando a playlist de hoje, daqui do 18 horas, Dua Lipa Physical. Playlist 18 horas. 6 horas e 58 minutos em Manaus, o melhor mix do Brasil. Dua Lipa Physical foi a última, né, a saideira da playlist de hoje. Mix.
Carmelhão, ainda dá tempo aí para a previsão do tempo para amanhã, né? Sim. Consegue nos assombrar um pouco mais? Bora lá. Previsão do tempo. Não sou eu, são informações do Clima Tempo, tá? Para amanhã é o seguinte, sol e aumento de nuvens na manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Pois é, a mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus, um pouquinho mais quente do que hoje, viu? As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar chega a 92%. Carlão, quem está aqui? Você ganhou chocolate? Fugi de casa, gente. Eu vim todo coberto no plástico bolha, mas cheguei. Carinho, você ganhou chocolate? Eu ganhei, ele trouxe chocolate pra gente. Pra animar vocês 60% cacau, isso é maravilhoso. Você arrasa. Tu arrasa, gato. Esse chocolate é Obrigada. lançamento. Pena que a gente não pode fazer o... Não, tudo bem. Tá maravilhoso. Olha só, galera, daqui a pouco, quiz da Mix. Ontem eu fiz lá de casa, mas eu prefiro entregar um produto de qualidade pra vocês. Eu vim aqui pro estúdio, né? Pra fazer uma parada legal e tal. E tem muita gente nova no aplicativo Mano devido às aulas aí do ensino médio. Verdade. E tem muita gente no jogo também. Então eu quero apresentar o programa do jeito que ele é, bem legal, bem bacana no estúdio. Então daqui a pouco, 19h30, quiz da Mix. Hoje tem hambúrguer. E agora tem o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, 18 horas noticiou hoje que grandes empresas multinacionais do polo industrial de Manaus estão suspendendo sua produção em um grande esforço nacional para diminuir aí a transmissão do coronavírus. A Moto Honda da Amazônia e a Samsung já decidiram que seus empregados vão passar pelo menos uma semana em casa. Outras empresas também já tomaram a mesma medida. E noticiamos também um outro fato. Um promotor de justiça do Estado que argumenta com as liberdades constitucionais para que os cultos religiosos voltem a ser liberados no Estado. Enquanto de um lado se pretende impedir aglomerações de pessoas, por outro, os cultos religiosos promovem exatamente o contrário. Todas as autoridades do mundo inteiro estão recomendando que as pessoas evitem aglomerações. O número grande de pessoas próximas às outras e o ambiente é um ambiente perfeito para a proliferação dos vírus. Por mais, não custa lembrar que o coronavírus assusta a todos pela rapidez da sua transmissão. Proibir cultos religiosos nesse momento pode salvar muitas vidas e não impede as pessoas de rezarem ou orarem, com toda a liberdade, inclusive. 18 horas. 7-1, boa noite, Karim, Cid, boa noite. Se hoje fosse o Big Brother aqui, a gente ia receber aquele telefonema, né? Vocês passaram do horário. E essa, 7 horas. Menos 30 está lá. Gente, obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. Tchau. Continuem bem, continuem em 100,7. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo. Amanhã, às 6, a gente volta no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.